tão boba. E aí já abriu a chance para ele trazer uma resposta bíblica, exatamente, com amor, com cuidado, e aí a pessoa pode ser abençoada, pode ser alcançada. Toda vez que entrar na padaria, você vai falar a palavra com ele. Olha aí, Mas a doença você vê na Bíblia é incrível, né? O apóstolo Paulo curava tanta gente e não foi curado. Isso, o espinho na carne. E cadê, por exemplo, esse pessoal que anda determinando as coisas por aí? Ele não de curar ele mesmo, né? Então, pois é, porque é a soberania de Deus que está acima de tudo. Por exemplo, Timóteo tinha problema no estômago, né? E aí Paulo recomenda misturar um pouco de vinho na água, né? A fazer a asepsia da água. E o que acontece? Por que Paulo determinou a cura de Timóteo? Eu tenho noção, tanta intimidade com Deus, então eu mesmo vou determinar a cura para mim. O próprio Jesus apareceu para ele, meu irmão. Ele foi levado ao terceiro céu. Ele teve visões inefáveis. Não adianta orar, não. Mas não adianta, o espinho vai ficar aí. Coisa maravilhosa, né? Exatamente. Não tem, a pessoa não tem esse poder para determinar isso. É mentira. Quem determina é Deus. Olha, setas nas encruzilhadas não é coisa de macumbaria, não. Isso aí é o seguinte: quando você está caminhando numa estrada, que por aqui você não tem essa ideia, mas se você está num lugar ermo, um lugar deserto, por exemplo, que é as estradas da Bahia, ou de você pega, é plantação aqui, é plantação ali, ou é um lago, ou é um lugar deserto, e aquele retão, que chega se perde assim, no final. Aí chega lá no final, você tem um caminho bifurca, tá certo? Ou tem ali um cruzamento, uma encruzilhada. Você não sabe para onde está a fazenda da pessoa, para onde? Eu pego para a direita, à esquerda, eu subo, eu desço. Então, quando você chega numa situação dessa, tem um dizendo, para cá é a lagoa, para lá é a fazenda não sei o que, para lá é a capital. É tudo que você precisava. Chegar num ponto desse e ter uma indicação. Ele fala, assim é o aconselhamento pastoral. O pastor, ele não vai obrigar você a fazer isso ou fazer aquilo. Fala, não, vá lá, venda essa casa, pega esse dinheiro, compra um carro, invista nisso. Não é o papel dele. E nenhuma pessoa deve entregar sua vida para os outros decidir. A vida é dela. As consequências é ela que vai sofrer. Então a decisão precisa ser dela. A decisão final é dela, ou é dela e da esposa, da família, né, quando afeta a família. Então nenhum pastor tem o poder de decidir a vida de ninguém. O que ele é uma seta na encruzilhada. Então você tem a encruzilhada da vida e o pastor é um indicativo. Olha, tem 10, tem 5, tem 4 caminhos, mas esse aqui é o bíblico. Aí você tem, segundo a Sagrada Escritura, o certo é isso aqui. Tá certo? O caminho a trilhar é isso aqui. Jesus é o caminho, o pastor é a seta. É a seta que diz, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então, esse que é a questão. Se é uma seta, você tem que ter essa responsabilidade de indicar o caminho. E a pessoa segue, se ela quiser. Nunca reclamar das atividades ministeriais é o seguinte, isso aqui a gente resolve em 2 minutos. Se você não quiser mais fazer o que você está fazendo, tenha coragem de entregar o seu cargo. E tem muita mística envolvida com isso. Não, porque não pode entregar o cargo, porque senão Deus vai punir, Deus vai julgar, Deus vai condenar. Olha, biblicamente falando, eu não consigo ver dessa maneira. Então, você já teve pessoas... Não tem aquele versículo lá que a mão do arado... Quem põe a mão no arado não olha para trás porque ele não é digno. Só que isso não é um cargo numa igreja, isso é o reino de Deus. Então quando você, por exemplo, você é o dirigente de uma congregação, você é um dirigente de congregação, tá? Você tem que separar as coisas. Uma coisa é o seu cargo como dirigente, outra coisa é o seu ministério no reino de Deus, tá? Então você está lá exercendo esse cargo e você faz isso para o reino de Deus. Mas exercer esse cargo não é a única maneira de fazer a obra de Deus. Existem outras maneiras de fazer a obra de Deus. Então, quando você está exercendo um cargo numa igreja local, você tem que saber se você consegue atender às demandas daquele cargo. Se você, por exemplo, minha empresa faliu, eu agora estou trabalhando, carteira assinada, o horário de trabalho, a empresa fica muito longe daqui, todos os dias eu vou sair de lá, vir direto para a igreja e chegar atrasado. Você não está fazendo o seu trabalho direito. Existem pessoas que podem fazer muito melhor do que você. Então é desonesto você permanecer nesse
cargo. Então, quando você entrega um cargo, você está entregando um cargo, você não está entregando o reino de Deus. Você continua evangelizando na empresa, você continua servindo a Deus na igreja, você continua pregando, você continua servindo a Deus onde for, na sua família, na sua casa, aonde você estiver, você continua entregando folhetos. Então você não está abrindo mão do reino de Deus, você está entregando um cargo. O cargo é o seguinte: olha, eu não consigo atender da maneira como o cargo merece, porque eu nunca vou estar aqui no horário certo, eu não tenho dinheiro para me locomover para cá, tá certo? Eu não tenho como continuar. Ou então, teve muitos desentendimentos, a gente não está se entendendo, e se continuar assim a igreja vai rachar, porque vai sair uma família para um lado, vai sair outra família para o outro. Esses irmãos, infelizmente, a gente não consegue se entender em relação a isso aqui. Então, para o bem da igreja, eu prefiro sair do que ficar, insistir e acabar causando uma divisão. Então, existem situações em que você tem que ver o que é melhor para a igreja e não para você. Então, tem muita mística em torno disso, mas tem situações, por exemplo, Barnabé, Paulo, Silas e João Marcos foram na primeira missão, né? Aí João Marcos, naquela situação, já desistiu, não quis, chegou em determinado lugar, não vai dar certo, abandonou. Isso causou em Paulo uma certa ferida, né? Causou um ressentimento. E aí, numa outra ocasião, Barnabé queria levar João Marcos de novo. Está treinando o cara, está aperfeiçoando ele. Paulo já falou: não, conosco ele não vai, porque ele abandonou da outra vez, aí sobrecarregou a equipe, então ele não vai com a gente. Barnabé falou: olha, é o seguinte, ele está mentoreando esse rapaz, está cuidando espiritualmente dele, e Paulo já se mostrava um líder. Então o que Barnabé fez? Siga a sua viagem, você, Silas, depois juntou Timóteo, e eu vou ficar com João Marcos. Então Barnabé meio que teve que se desligar daquela missão, teve que desistir daquilo ali. Por quê? Se ele continua engajado nela, ele ia ter que abandonar para trás João Marcos. Talvez ele entristecesse na caminhada cristã e não se tornasse o grande homem de Deus que foi. Então ele se separou de Paulo, mas por quê? Porque ele queria cuidar de João Marcos. Ele cuidou de João Marcos. Futuramente João Marcos veio a ser o auxiliar de Pedro, escreveu o Evangelho, tá certo? Baseado nas pregações de Pedro. E depois Paulo, no final do ministério dele, pede para que João Marcos viesse, porque é muito útil ao Evangelho. Por que João Marcos se tornou muito útil ao Evangelho? Porque em determinado momento alguém soube, muitas das vezes, fazer uma boa escolha, desistir de um projeto para continuar em outro. Você não pode desistir do reino de Deus, isso você não pode desistir. Se você olhar para trás e abandonar o reino de Deus, aí você está virando as costas para Deus. Então, mesmo que você... Mas quando Elias pediu a morte, ele estava desistindo de tudo? Quando ele pediu a morte, veja que ele pede a morte para Deus. Então, tudo bem que foi uma atitude desesperada, por causa do momento que ele estava vivendo. Eu acredito que o que Elias viu é o seguinte: depois de tantos atos miraculosos, poderosos, mesmo assim o povo continua apático, e a Jezabel reinando, e o Acabe também reinando. Então ele, diante disso, o que ele faz? Senhor, encerra. Inclusive ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, que inclusive não fazia sentido o que ele estava falando, era no momento de desespero. Óbvio que ele fez algo muito alto que os pais dele. Quem são os pais dele? Nem existe na história. E ele foi um homem de Deus usado naquela situação. Então, no momento de desespero, ele pede para Deus encerrar sua carreira, mas ele pede para Deus. E aí ele mostra que está desanimado, mostra que está em depressão, vai lá, deita embaixo do pé de zimbro, né? Depois caminha até o Monte Horebe, se enfia numa caverna. E assim, era tão sincera, tão verdadeiro a tristeza, né, a decepção de Elias, que Deus vai até ele. Então Deus interage com ele com uma voz suave. E aí ele sai da caverna. Aí Deus, o que Deus faz? Olha só, quando o cara pede para Deus livrar ele de um trabalho, Deus dá um trabalho maior. Aí falou: olha, Elias, seguinte, se toca, porque você não é o único. Elias falou: eu sou o único que não se dobrou. Deus fala: rapaz, se toca, eu tenho 7.000 que não se dobraram, tá? E você é o seguinte:
sai dessa caverna aí, você vai lá na Síria, vai ungir um rei, aí você vai voltar para Israel, vai ter um outro profeta que vai ser o seu sucessor, e aí tal, vai fazer, vai acontecer. Então, quando o cara está muito cansado, está muito decepcionado, o que é que Deus faz? Dá mais trabalho para ele ainda, para ele tirar da cabeça esse negócio e continuar no reino de Deus. Então, do reino de Deus, nós nunca podemos desistir, nunca, jamais. Agora, em relação a algumas, por exemplo, líder de mocidade, tem pessoas que sabem que não tem aptidão para ser líder de mocidade. Eu não tenho. Se o pastor, em algum momento, chegasse para ele e falar: irmão Jonas, assume aí a mocidade, e fala: pastor, olha, pelo bem da mocidade, não faça isso, porque eu não tenho nenhuma aptidão para lidar com jovens, ter que negociar com pessoas, tal. Não tenho aptidão para isso. Então, o que acontece? Se eu aceitar isso só para agradar o pastor ou por vaidade, eu estou sendo irresponsável, porque eu sei que eu não consigo desempenhar bem esse trabalho. Se você quiser saber de uma mais séria ainda, tem pessoas que têm aptidão para ser diácono, mas não para ser presbítero e nem pastor. Tem pessoas que têm aptidão para ser pastor, tá certo? Mas não diácono. O diácono tem que ser ágil, tem que ser uma pessoa desenrolada, para poder resolver problemas rápido ali e a liturgia do culto não ser interrompida, tá certo? O diácono é uma pessoa que desenrola, que resolve, tá certo? E tem pessoas que muitas das vezes ele não tem essa aptidão, mas tem aptidão para um aconselhamento, tem aptidão para agregar as pessoas, tá certo? Para demonstrar afeto, amor por elas. E já tem pessoas que são bons auxiliares, que conseguem administrar bem o culto, né? Conseguem conduzir bem os trabalhos. Então, tem pessoas com diferentes aptidões, e as pessoas elas têm que ser sinceras com o seu chamado. Então, tem pessoas que vão ser ótimos diáconos. Quando você colocar ela no presbitério sentado na cadeira, você vai apagar ela, porque ela não tem habilidade para ficar sentada ali olhando para a igreja esperando uma oportunidade. Agora, cabe a quem ter essa noção? A própria pessoa. Examinar ele mesmo. Ele mesmo falar: sabe como é que as pessoas veem a igreja? E aí é uma visão completamente distinta. As pessoas veem a igreja como uma escada. As pessoas veem os cargos como degraus, tá? Então você começa com operador, próximo degrau é diácono, próximo degrau é presbítero, próximo degrau é pastor setorial, convenção. Se pulou evangelista. Evangelista, presbítero, evangelista, pastor. Então o pessoal vê como um degrau. E na verdade essa visão de degrau é completamente distorcida. Completamente distorcida. Quando os apóstolos começaram a discutir quem era o maior entre eles, Jesus fez questão de quebrar todo esse argumento. Fala: olha, o maior entre vós seja o vosso servo. Então você tem essa noção de que o objetivo não é uma superioridade hierárquica. O objetivo é serviço. Agora, como que você serve a Deus? Você sabe quais são os seus talentos. Você serve a Deus bem ensinando? Tem gente que é boa para ensinar. Agora tem gente que não é boa para ensinar, tem gente que é boa para pregar na praça. Eu sirvo a Deus bem pregando evangelisticamente. Então ele é um evangelista. Eu sirvo a Deus bem cuidando das vidas. Ele é um pastor. Eu sirvo a Deus bem cuidando das questões administrativas. Ele é um diácono. Então quem é o maior? É o diácono, é o pastor. Quem é o maior é Jesus. Os demais são todos servos. E aí um pastor, ele serve ao diácono, serve ao presbítero, serve ao evangelista, serve ao cooperador local, serve a todos. Ele é servo deles. Ele não está acima deles, ele é o servo deles. O diácono serve ao presidente, serve a esse. Ele não está abaixo de ninguém, ele é o servo de Cristo através do diaconato. É uma outra, a visão de Cristo sobre a igreja é diferente que a visão que a igreja tem de si mesma. A pessoa fica com essa coisa empresarial. Eu vou começar aqui, mas eu vou lutar para subir aqui, para chegar lá, eu vou bajular fulano para ele me fazer evangelista, eu vou levar fulano no restaurante para ele me tornar um pastor, para eu ser um pastor setorial. Ele pensa que ele está subindo um degrau. Ele está completamente fora da noção de Cristo. Cristo está olhando para tudo isso dizendo: você está desperdiçando sua vida. O que você devia estar fazendo é servir. Você acha o ministério um fardo pesado? O ministério é um fardo pesado? Só é um fardo pesado para a pessoa que não tem
que não ama o que está fazendo. Tudo bem, mas Que é um fardo, mas... Se Moisés, Sim. quando o sogro dele chamou ele, falou assim: Moisés, separa pessoas aí, homens de confiança, para te Isso. ajudar, porque tu está morrendo. Mas aí foi porque Moisés, naquela ocasião, ele estava cometendo um erro. Ele não havia delegado. E Ele não estava estava... aguentando mais. Ele Não estava estava, sozinho, porque não tava tinha... recurso, olha. Ele tinha acumulado funções e ele estava se gastando em funções que não era necessário. Por exemplo, você tem um cara, Moisés, cara. Moisés foi usado por Deus para escrever o Pentateuco. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, estender o cajado, o mar vermelho se abriu. Aí você pega um cara desse, você chega para ele para falar: Moisés, você precisa julgar porque meu vizinho roubou minha ovelha. Porque a minha vizinha pegou minha panela emprestada e não devolveu. Porque o outro pegou o canto, ele quebrou e não pagou um novo. Moisés, é que nem você pegar um juiz do Supremo e entrar com uma causa lá: eu comprei um celular e o celular não está funcionando. Rapaz, não tem os fóruns aí, né, do JEC, do fóruns regionais aí não, tem que levar no Supremo. Então, é essa noção que ele não tinha. Aí JEC falou: se liga, meu, você está de manhã até de noite se desgastando e o povo insatisfeito, porque você não tem como atender todo mundo. Setorize isso aí, 70 anciãos, né? E aí o cara vai pegar outros ali para administrar a parte deles, então vai ser mais fácil as pessoas serem atendidas e só chega até você questões realmente importantes. E aí você consegue trabalhar bem. Então, distribuir. Na igreja é do mesmo jeito. Se você acumular tudo, né, você acaba também se desgastando. Aí depois você quer pôr a culpa na igreja, sendo que a culpa, na verdade, é sua, porque a vida é sua. Então, uma coisa que eu já falei em outras ocasiões, eu vou falar sempre: você tem que saber administrar a sua vida. Se você, por exemplo, a igreja começa: não, você pode vir tal dia? Posso. Você pode assumir tal trabalho? Posso. Você pode fazer? Posso. Você pode? Posso. Você está pegando sua agenda todinha e preenchendo com compromissos. Exatamente. Sendo que tem um irmão, um abençoado, que naquele mesmo horário estava vendo o jogo. Teve outro que estava, sei lá, lavando o carro. Tudo bem, você está fazendo para Deus, tudo bem. Só que você vai se desgastar, você vai desgastar a sua família, e quando tudo se arrebentar, não adianta pôr a culpa na igreja, a culpa é sua. Você tem que pôr: olha, eu consigo fazer isso e isso, não isso. Aí você vai procurar outra pessoa, você vai buscar outra pessoa para fazer. Eu consigo assumir isso aqui e isso aqui. Isso aí eu já não consigo. Por quê? Porque eu vou pegar minha esposa e vou passear na praça com ela. Eu vou pegar meu filho e vou jogar bola com ele. Mas rapaz, você está trocando a obra de Deus para jogar bola com o filho. Eu vou dizer para você que diante de Deus, a nossa responsabilidade, primeiro, Deus, acima de tudo, de todos. Primeiro é Deus. Segundo, família. Segunda responsabilidade é família. E é bíblico, terceira, né? igreja. E é bíblico. Bíblico. Se você não cuida da tua casa, como vai cuidar da obra do Se Senhor? você não cuida dos seus, e ainda mais dos domésticos aquele que não cuida dos seus e dos domésticos da fé, negou a fé. E é pior do que um infiel. Então, Varão, tu queria falar. Eu estava esperando para... Você está falando assim de cargo, de chamar a pessoa, é melhor a pessoa falar. Tem que desmistificar isso, está muito místico. Não, porque Deus vai me perseguir, Deus vai me matar. Meu irmão, não é assim que funciona, biblicamente falando. Você tem que ser sincero, você tem que abrir o jogo e falar: desculpa, eu não consigo atender esse trabalho como ele merece. Então, pega um outro irmão daí, que mora no bairro, aí ele vai atrás da igreja, põe ele, ou põe um outro aí, ou levanta uma pessoa da congregação mesmo, e aí eu vou continuar servindo a Deus, vou na outra igreja ali, onde fica mais perto. Por quê? Eu consigo atender melhor. Em cima disso aí, tem pastores, né, que tem bastante conhecimento, as pessoas têm menos conhecimento. Aí em cima disso aí, hoje é focado que um pastor, você não pode ser consagrado para pastor porque você não tem um bom estudo. Isso. E os que já foi consagrado, como é que fica numa situação dessa?
Aí eu te falo que existem algumas coisas que são decisão da igreja. Aí a pessoa poderia ter rejeitado porque não tem uma capacidade? Ou a pessoa tem que correr atrás para se aperfeiçoar? Tudo vai conforme a sua época. Por exemplo, logo que a igreja começou lá atrás, 1911, aí vai, né? 1920, 1930, naquela época você tinha uma situação onde a maior parte do povo era analfabeto. A maior parte do povo era analfabeto, não tinha conhecimento, faculdade era pouco, era raro. Ah, está fazendo faculdade. Quem? O filho do dono do mercado, do fazendeiro. Era pouco. Então o que acontece? Para um povo com um nível escolar baixo, se você tem um pouco de leitura e você lê a Bíblia em casa, você consegue atender a demanda. Você atende bem. As pessoas estão satisfeitas com o que você pregou. Por quê? Eles têm um conhecimento bem raso ainda. Agora, a situação vai mudando. Então, você tem hoje uma situação onde existe uma verdadeira inversão, né? Então, as pessoas, graças a Deus, têm muito acesso à escolaridade, tá? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tem acesso à escolaridade, mas o que mata mesmo é que a pessoa tem muito acesso à informação. Além de escolaridade, tem muito acesso à informação. TVs em todas as casas, jornal todo dia, né? Google ali, ó, na mão, você está pregando, você fala, porque a pirâmide de Kelps, não sei o que, os hebreus construíram as pirâmides, o cara vai no Google. Os hebreus construíram as pirâmides? Não, as pirâmides têm mais de 5.000 anos, cara. Os judeus passaram lá, muito tempo depois, eles construíram pirâmide. E aí o cara prega, e na hora, a pessoa já vê ali, já começa, tá falando errado, ó, é burro, tá falando besteira. Pronto, já acabou com a pregação. Então o que acontece? A igreja, ela precisa entender o seu momento. Então, para que os pastores possam pregar e ensinar a contento essa sociedade que cresceu e evoluiu, ela precisa exigir mais da entrada. Os que estão velhos, né, os que estão têm história já da época quando esse setor nasceu, quando começou essa obra, aí eles já têm o mérito deles. Você não tem como cobrar deles. Eles já fizeram o que tinham que fazer na época deles e era suficiente. Mas aquilo que eles tinham na época deles, na nossa já está em falta. Já não vai atender, né? Então, tanto que você vê um irmão desses prega, você sente que ele tem autoridade de Deus. Você sente que o Espírito de Deus fala nele. Mas a própria mensagem dele é simples. É uma mensagem que não aborda muitas informações. É uma mensagem bem bíblica, é espiritual, tem autoridade de Deus, mas é bem simples. O que a Bíblia fala lá dos talentos. Sim. Os livros dos talentos. Se a pessoa for chamada por casa e depois a pessoa, igual para você está dando exemplo, e da mocidade ou outra coisa, e você devolve aquilo dali, não é enterrando o talento, né? Olha, se você devolve para você não fazer nada, você está enterrando, porque você tem que ter a consciência de, no reino de Deus, você tem que contribuir de alguma forma. Então a questão, olha, eu não posso ser líder de mocidade, mas eu posso te ajudar com isso aqui. Então eu vou evangelizar. Então na minha folga, eu vou tirar folga sábado e domingo. Pronto, sábado de tarde, estou evangelizando com você. Você tem que fazer alguma coisa. Agora se você eu não quero cantar, não quero ser líder, não quero ensinar, não quero pregar. Você quer o quê, meu querido? Nada. É não bater asa. Aí, tentar ficar só vendo o circo passar sem fazer nada. Não. Mas é pecado? Não, pecado não. Mas quando chegar no tribunal de Cristo, você está zerado, você não tem nada. Só falar no céu já agora. Ô Júnior, por que você fazer uma obra fraudulentemente? Fraudulentamente, né? Maldite aquele que fizer a obra fraudulentamente. É o cara que engana na obra. Ele engana, por exemplo, ele dá a entender que ele está se gastando na obra, mas na verdade ele está enrolando. Então muitas das vezes você tem situações em que o cara coloca todo mundo para trabalhar, não é para que a gente está falando de delegar funções, né? Não, é porque ele quer pôr os outros para trabalhar para ele não fazer nada. Então ele é fraudulento. Então ele está fraudando a verdade, está escondendo a verdade.
A verdade é que ele é um vagabundo. A verdade é que ele gosta de sentar lá e ter aquela moral, gosta de ter, mas no evangelismo ele não vai, numa visita ele não faz, não ajuda as pessoas que estão administrando as coisas, no sentido de apoiar elas, de aconselhar. Não, ele só quer empurrar a bucha para os outros e ficar só chegar. E quando chega na hora da honra, aí tá lá, bonitão lá, até no passado, fraudulento. E aí tem outro que chama de cães, viu? Tem outro que chama de cães gulosos, que aí são aqueles que devoram a obra de Deus, devoram o reino de Deus, exatamente. Só que a carne é a lã, mas a ovelha em si, ele tem desprezo por ela. Quando ela chega, ele dá um jeito de arrebentar com ela e expulsar para lá. Veja, aconselhamento pastoral, que na verdade já até entrou nisso, está discutindo já sobre isso. Ele fala, cuidados a serem tomados no aconselhamento. Aí vai até a página 52, deixa eu ver. Coisas que ameaçam derrotar o pastor. Com isso aqui a gente vai até a página 54. Veja só. Cuidados a serem tomados no aconselhamento pastoral. Ouvir mais, falar menos. Cuidado com as questões conjugais. Evite arrumar casamentos. Cuidado ao emitir sua opinião, confissão de pecado. Pronto. Então, sobre esses aqui, tanto para essa lista quanto para de baixo, eu coloquei esse texto. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil, ou seja, causar sofrimento desnecessário a homens de Deus, né? A noção certa é essa. Jesus Cristo é o nosso pastor. Jesus Cristo é o meu pastor e é o pastor do pastor, tá? Jesus Cristo é o nosso pastor. Os pastores colocados são subalternos, são colocados para administrar ovelhas que não são suas, mas ele mesmo é uma ovelha. Ele é uma ovelha de Cristo Jesus. Então, são na verdade ovelhas que cuidam de ovelhas, porque o próprio pastor é ovelha também de Cristo Jesus. Então, a situação real é essa. Por que eu falo isso? Porque é para tirar aquela coisa que é tão natural, que acaba acontecendo, que a gente não pode incentivar. As pessoas veem o pastor como super-homem, as pessoas veem o pastor como semideus, as pessoas veem o pastor como, sei lá, né? Isso, coloca num pedestal. Sendo que o pastor, ele é ovelha cuidando de ovelha, ele também é uma ovelha de Cristo, né? O sumo pastor é Cristo, aquele que é perfeito, que é maravilhoso, que não falha nunca, que não erra, tá certo? Que não está ausente. Esse é o pastor, de verdade, esse é a cabeça da igreja. Aquele pastor é um homem de Deus que está tentando empregar talentos, né, para te ajudar a chegar no mesmo lugar, chegar no céu, junto com você, caminhar você até o céu. Então, quando você começa a pegar essa noção, você começa a entender que pode haver falhas, pode haver erros, pode haver equívocos, pode haver decepções, pode haver cansaço da parte daquele homem de Deus. Então você começa a interagir com ele a partir de uma visão realista, sem idealizar o cara, sem idealizar a pessoa. Não pode ter falha, não pode ter defeito, não pode... Olha, um pastor, por exemplo, de uma congregação, diversas pessoas cometerão erros com ele. Ele vai marcar um compromisso, a pessoa não vai. Ele vai entregar um trabalho, a pessoa não vai fazer direito. Ele vai conversar, a pessoa vai ser seca, vai ser estúpida com ele. Um pastor de uma congregação, ele acaba sendo atingido pelo erro de um monte de gente. Mas quando ele comete um deslize, um erro, às vezes está num momento difícil, da própria vida particular, o irmão vai perguntar uma besteira e ele acaba sendo ríspido, sendo seco, pronto, para aquele irmão, aquilo já é um motivo dele se desviar, dele sair contando pelos quatro cantos que esse pastor é estúpido, não é um pastor de verdade, é um mercenário, porque ele cometeu um erro. Será que isso é razoável? Será que faz sentido uma coisa dessa? Então é bom a gente refletir sobre isso. É tanta questão de não endeusá-lo, porque quando você endeusa a pessoa, tudo que a pessoa disser para você, você acata. Isso é um perigo, isso é um risco. Sendo que é um homem e é falho.
Você não pode acatar tudo que ele disser. Tudo que o pastor fala, passa por esse filtro aqui, ó. E esse aqui, ó. Se ele fala fundamentado nisso aqui, ele tem autoridade da parte de Deus. Se ele fala fora disso aqui, aí você decide se você quer ouvir ou não. Aí é uma opinião pessoal sobre isso. Então você está dando sua opinião como uma pessoa. Uma pessoa que chega até você e fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Você pode seguir, você pode acatar ou não. Tem gente que acha que não, que o que o pastor falou é uma lei divina, celestial, e que ele tem que seguir, porque senão Deus vai trucidá-lo. É adventista assim, né? Exatamente. Aquela lá, não sei o nome dela. A Ellen White, que eles dizem que é o Espírito de Profecia, que é infalível. E quando o cara vai se batizar, ele tem que dizer que ele crê em Ellen White. Na profecia que ela... Loucura, é uma loucura. É você colocar homens no lugar de Deus. E aí, essa loucura tem que ser a todo custo evitada. Então, acerca do pastor, olhando para ele como uma pessoa humana, é uma ovelha entre ovelhas, a gente entendendo suas limitações, a gente olha para isso aqui, ó, cuidado sem tomar no aconselhamento pastoral. Então, a partir do momento, a gente falou de visita, falando de aconselhamento, a gente está começando a estreitar o laço. Um aconselhamento é muito mais íntimo. A pessoa vai compartilhar problemas, vai compartilhar defeitos, vai compartilhar necessidades, e você vai ser, algumas situações, você vai ser confidente dela. Só o pastor, sem a esposa. Então, aí o que acontece? Se é um homem, dá para fazer essa reunião? Não, tá só eu e o meu pastor. Envolve a esposa, aí você tem que trazer sua esposa. Mas aí se a pessoa é tipo padre, o padre... Toda aquela visão, toda aquela visão do confessionário. É feio o pastor chegar numa sala dessa, fechar uma porta com uma mulher só. Sim, exatamente. E a pessoa expõe, o pastor acaba passando para a esposa passa para outra, e daqui a pouco aquele carro... Toda aquela visão do confessionário é uma ideia sacramentalista. O que é essa visão sacramentalista? Quando o padre ouve a confissão dos pecados, ele vai receitar uma penitência, tá? Então a gente reza tantos Pai Nosso, reza tantos Ave Maria, exatamente, a vela, faz o jejum, faz isso, faz aquilo. Por quê? O padre, ele está trazendo para ele a autoridade do perdão dos pecados. Na real é essa, tá? O padre, ele é um sacerdote, e na visão sacerdotal, ele tem o poder de perdoar pecados. Por quê? Tudo dentro da igreja, nada fora da igreja. Ele é um integrante da igreja católica. E a igreja católica, cujo bispo se entende o vigário de Cristo na terra, acha que tem poder de perdoar pecados. A nossa visão não é sacramentalista, a partir da Sagrada Escritura. Então, quem perdoa pecado é Deus, é Jesus que perdoa os pecados. O que o aconselhamento serve para quê? O aconselhamento serve para o pessoal compartilhar, confessar uns aos outros as vossas necessidades, vossas culpas. Então, você compartilha uma dificuldade, a pessoa, a partir de um direcionamento bíblico, ele vai te ajudar, tá certo? Como falou, umas setas na encruzilhada, ele vai te apontar o caminho. Olha, o caminho bíblico para você lidar com essa situação é esse. Esse é o viés do aconselhamento. O perdão, quem é que vai me dar? Não é nem 10 Pai Nosso, nem 20 Ave Maria, nem 30 velas. Quem vai te dar o perdão é Cristo. Você se arrepende do seu pecado? Sim, eu me arrependo. Você não vai mais cometer? Sim, eu me comprometo a não cometer mais pecado. Quem arrepende deixa, alcança a misericórdia. Aí tem outra questão, não, você ofendeu uma pessoa, tem que pedir perdão. Aí você tem que se reconciliar com essa pessoa. E aí, a partir desse comprometimento, desse arrependimento sincero e verdadeiro, aí você obtém o perdão de Cristo. É Cristo que perdoa, não é o sacerdote. Então, por isso que, aí vocês estão falando essa questão, olha, a pessoa quer confessar para o pastor, mas não para a esposa do pastor. Aí já entra uma questão toda de, vamos dizer assim, de uma desconfiança, tá? De uma falta de credibilidade. E quando a gente entra por esse nível de problema, você já não consegue administrar a igreja corretamente. Então, olha, vou ser bem sincero com você. Se a coisa está num nível que você não tem confiança neles, o aconselhável é você ir para outra igreja, porque você não confia nos seus líderes. Então, por exemplo, se é um homem
Vai chegar no pastor, dá para conversar particularmente. Se é uma mulher, não dá. Não é ético uma mulher falando particularidades para um homem, que é o seu pastor, mas que também é uma pessoa falha, tá? Não é ético ela compartilhar, às vezes, questões íntimas sem a participação, tá certo? Da esposa dele, que integra junto com ele um só corpo. Então você tem ali o homem e a mulher. Se você tem a presença do casal, você desmancha quaisquer tipos de acusações, quaisquer tipos de suposições. Então, para você não cair nesse laço, você tem que seguir essa ética.